Gravando? Escutando? Muito bem, vamos começar, Núbia. Agora podemos começar sim. Ótimo. Ótimo. A Cris está aí, o Rogério está por aí? Ainda não, mas já vai chegar o Rogério também. Não, já está? Isso, ele já está ali. Tá. Ok, A Deise, ela acompanha lá de baixo e depois ela sobe para falar aqui no nosso. Então, com alegria, né, Lu, que a gente está indo para o quarto encontro, né, dessa maratona de 2 dias, né? Isso. Então, em nome do NUMESP, a gente agradece, né, a participação de todas. Eu vou enfatizar que coloque o nome completo ali no chat, para a gente poder depois certificar, que faça a inscrição, que ainda não fez, porque só os inscritos a gente vai conseguir certificar, tá? E passo de cara de imediato para a Luciane, para ela fazer a abertura. Muito bem, obrigada, Núbia. Nosso último encontro, né, dessa maratona, que nem se disse, né, e assim, acho que todos estão bem bacanas, bem esclarecedores, bem legais, e foram bem importantes para toda a educação do município, né, e eu agradeço novamente, quero falar novamente que essa parceria da saúde foi muito importante para esclarecer todas essas questões com as escolas que vão estar retornando, acredito que no próximo mês, a gente não sabe ainda, mas enfim, foi muito importante essa parceria para a gente esclarecer todas essas dúvidas e falar um pouquinho, né, com as meninas da limpeza na terça e hoje com as meninas da cozinha, né? Então, eu sou Luciana da Secretaria de Educação, para quem não me conhece, né, meninas? E eu faço parte do COI municipal, né, que é o Comitê de Volta às Aulas, de organização de volta às aulas, né? A Nádia também, acho que está por aí, também está assistindo comigo, do comitê. O que é esse comitê de volta às aulas, tá? Esse comitê é um centro que está organizando a questão dos protocolos, a questão da organização da volta e está avaliando o plano de contingência de cada escola. Então, cada escola tem um COI local, né, o COI da escola, que está organizando esse retorno, enfim, conforme os protocolos, tá? A questão do retorno, tá? Não tem nada de data prevista ainda, né? Não é a Secretaria de Educação que vai inventar um dia de retorno, não é o prefeito que vai, né, tirar da lei, não, né? O retorno ele vai acontecer a partir da autorização do governo estadual. Nós temos um decreto vigente que suspende as aulas estadual, então esse decreto tem que ser revogado e a partir da revogação do decreto, né, o governador ele vai estabelecer uma sugestão de retorno de datas. Ele já tinha estabelecido uma sugestão anterior, mas essa sugestão já não vale mais. E ele disse que a partir da semana que vem ele vai, então, fazer divulgar uma outra sugestão. Então, nós não temos nada ainda previsto, tá, de retorno. O que se coloca, a secretária afirma e o prefeito também, é a questão que as escolas vão ser avisadas com 15 dias de antecedência desse retorno, para que se comece efetivamente a organização do que tem que ser mais pontual de organização para o retorno, tá? Uma coisa que a gente observa também nas escolas regulares é a CCS, a empresa terceirizada não está mais em vigência, né? Nós temos uma outra empresa terceirizada, então ainda não foram chamados os funcionários, né, da cozinha, né? Seria uma imprudência se chamar esses funcionários muitos dias antes, porque a gente sabe que a merenda ela vai acontecer ali no efetivo retorno, então elas vão ser chamadas nesse período de organização do retorno. Então, com certeza as escolas vão ter esses profissionais na escola para o momento que retornar. A gente vê que tem bastante representantes de direção, porque realmente algumas escolas estão sem funcionárias na cozinha, mas a escola... Então, Eunice, tu presta bastante atenção, porque vocês vão ser responsáveis também por estar, enfim, conversando com as meninas quando vocês receberem elas. Fiquem tranquilas, né? A Carol também, eu vi que tá por aí, que vai estar representando as meninas da cozinha. Fiquem tranquilos que vocês vão receber, sim, essa funcionária no momento que se prevê esse retorno, tá? Então, nós não temos ainda um retorno previsto, tá? A questão do protocolo, tá? Então, tudo que vai ser falado aqui, a Cris vai começar falando um pouquinho
sobre o retorno sobre a questão da limpeza, da organização. Depois as meninas da nutrição também vão falar um pouquinho. Então, tudo que vai ser falado, tá? Não é assim, né? Vai ser dessa forma, não. Elas estudaram as orientações do MEC, orientações do Estado, né? A 55292, que é o decreto estadual que nós temos o nosso protocolo municipal que está de acordo com a 55292, tá? Então, tudo foi elaborado e foi trabalhado de acordo com os decretos e a organização. Também vocês podem pensar, tá, mas quem que faz esse decreto? Quem não tem conhecimento de escola? Não. Quem trabalhou nesse decreto, quem fez esse decreto, são técnicos da saúde e pessoas que trabalham na escola, que estão na escola e que têm o conhecimento da realidade escolar, do funcionamento. Quando a gente se debruça sobre esse primeiro decreto, que fala sobre a organização escolar, sobre como tem que seguir os protocolos, sobre como tem que organizar esse retorno, né, sobre toda essa organização escolar para o retorno, para a gente se prevenir do Covid, né, a gente se assusta um pouco, porque é grande o documento. Mas quando a gente começa a estudar, a gente se debruça sobre ele, a gente começa a entender um pouquinho, começa a se dar conta, a gente vê que são coisas possíveis de acontecer, são questões possíveis de serem feitas na escola, tá? Nós sabemos que vocês, enquanto cozinha, são super caprichosas, tem essa questão do cuidado, já da alimentação, da higiene, da limpeza, né, na elaboração dos alimentos, mas, claro, tem uns detalhes a mais que a gente vai ter que observar nesse momento, né? Então, é isso que as meninas vão conversar, e o Rogério também vão conversar com vocês hoje sobre nessas questões, tá? A gente sabe também que vocês têm, acho que esse momento que a escola parou, esses 5 meses que a escola ficou parada, nós percebemos, já sabíamos disso, mas ali se comprovou da responsabilidade social que tem essa elaboração dessa merenda escolar, né? Porque a gente sabe que tem famílias que realmente, tem crianças que vêm para a escola e dependem muito dessa merenda, dessa alimentação, que muitas vezes é uma alimentação diária, 2 alimentações que eles fazem, e uma das principais é ali na escola. Então, vocês têm essa responsabilidade, além de educacional, também social com essas crianças, né? Então, a gente sabe do compromisso que vocês têm ali na escola, né? Por isso que a gente quer reforçar esse conhecimento de vocês, essa organização de vocês e essa responsabilidade que vocês têm. Esse carinho que vocês têm com o preparo dos alimentos, esse cuidado que vocês têm, esse tempero que vocês colocam, que o tempero, eu mencionei na primeira reunião, ele pode ser o mais gostoso, mas se ele não tem o tempero do carinho e do amor, me parece que a comida não fica tão boa, né? E a gente sabe que vocês colocam esse tempero lá no alimento que vocês preparam para as crianças lá na escola. E aquela criança que às vezes vai repetir o alimento 4, 5 vezes até, né? Que a gente diz, mas de novo, né? Tá aqui de novo. Mas é que, além daquela comida gostosa, tem o olhar de vocês, o carinho de vocês que está disposto ali nesse alimento. E isso é bem importante também, tá? Então, as gurias vão falar bem questões técnicas, né? Não xinguem a SMED, né, a Secretaria da Saúde, porque não é invenção, né, são coisas que já vêm de organização de protocolos e que a gente precisa estar acomodando, estar organizando. A direção da escola vai estar mais, já, além do que já está, né, cobrando, vai estar mais em cima ainda, vai estar de olho, não culpem a diretora, né, sejam parceiras nesse momento, porque realmente é o que precisa, né, acontecer, é um cuidado a mais que precisa acontecer nesse momento, tá? Então, eu já quero chamar a Cris, né, a Cris da Saúde, a Cristiane, que está por aí, ela vai falar um pouquinho sobre a questão da limpeza, da organização e do cuidado, é bem específico mais da limpeza, né, Cris, dessa organização ali da cozinha, tá? A Cris também estudou o protocolo, então ela está de acordo, né, vai falar um pouquinho sobre esse protocolo que está de acordo. Certo, Cris? É isso aí. Contigo. Vamos encerrando a última turma hoje, né? Bom, então, assim, eu vou ser bem clara e objetiva em decorrência do tempo, tem mais outras pessoas que também querem falar.
Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das rotinas de higienização, a rotina da limpeza dentro das instituições, tanto de ensino quanto de educação e de saúde. Desculpa. Hoje nós vamos falar com as merendeiras diretamente, com as cozinheiras, as pessoas que trabalham na cozinha, que é um serviço essencial dentro das escolas. Assim como o serviço da higienização também é um serviço essencial. Vamos pensar, então, no momento em que chega-se, né, do trabalho, de casa para o trabalho, vocês andam de carro, andam a pé, andam de ônibus, né? Então, o primeiro passo é fazer a vestimenta, colocar o uniforme, o jaleco de vocês. Mas antes de mais nada, a gente tem que pensar que as nossas mãos carregam a sujeira do nosso trajeto, nosso calçado também carrega a sujeira do nosso trajeto. Então, chegando dentro da instituição, é fazer a limpeza, a desinfecção das mãos, tá? Mas hoje em dia nós vamos ter que fazer um processo de lavagem das mãos como um processo pensado, e não um processo automático, né? O automático é aquele que tu passa a mão embaixo da água, passa um sabonetinho e acha que tá limpo. Hoje em dia já mudou um pouquinho em decorrência do coronavírus. Então as pessoas têm que chegar, higienizar as mãos, usar um sabão na mão e fazer a lavagem adequada das mãos, cobrindo toda a superfície das mãos, em cima, embaixo, no meio dos dedos, né? Fazer esta limpeza aqui dos dedos, entre os dedão aqui também, tá? Que as pessoas às vezes esquecem de fazer essa limpeza adequada aqui. As unhas, tá? Fazer um coxinho com a mão aqui, ó, e caprichar na limpeza das unhas. Então, as unhas sempre tem que estar curtas, bem aparadas e sem esmalte, tá? Eu sei que na educação, então, na cozinha, não se permite o uso de esmalte nem base nas unhas, tá? Lembrar, então, de lavar todas as superfícies, o dorso da mão, né? E o punho, tá? Não esqueçam de lavar o punho. Feito bem a lavagem, que ela vai durar mais do que só uma passada de água na mão, né? Fazer o enxágue e também depois fazer o uso do álcool 70, tá? Ele pode ser tanto em gel como em líquido, mas tem que ser feito o uso do álcool 70. Quando a gente coloca o álcool 70 nas nossas mãos, não é só passar álcool, fazer assim e assim, tá? Esperar que evapore. Não, a gente tem que fazer a fricção também do álcool 70 em toda a superfície das nossas mãos, tá? Toda a superfície e punho também, né? Hoje, então, a lavagem das mãos tem que ser um processo pensado e não mais um processo automático. Feita a lavagem das mãos, a pessoa que está chegando dentro da instituição vai se paramentar e usar o uniforme que a instituição preconiza. Na cozinha, então, as meninas acabam usando a touca, né? Então, a touquinha fechadinha, cabelo preso. Não é aquele cabelo bonitinho escapando aqui do lado, não. O cabelo tem que ser todo preso, com a touca bem fechada, tá? Sem brincos, tá? Não é permitido o uso de brinco dentro da cozinha. Aquelas pessoas que usam óculos, né, de grau, podem estar usando o Face Shield, que é um equipamento de proteção individual, né, que é para cada funcionário ter o seu, não de uso compartilhado. O Rogério vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Então, touca, sem brinco, Face Shield e máscara. Lembrar que a máscara não é um enfeite, né? Que a gente não usa enfeite. Tem tantos bonitinhas por aí, cheiras purpurina, né? A máscara é um equipamento de proteção individual. Ela tem que ser ajustado, que cubra todo o nariz e toda a boca, tá? Que cubra aqui do lado também. Então, ela tem que vedar a nossa respiração, as nossas vias aéreas. A máscara não se usa do nariz para baixo, a máscara não se usa no queixo e nem pendurada numa orelha, tá? Vocês vão usar a máscara em tempo integral, vão retirá-la quando vocês forem fazer a sua refeição, né? Quando ela estiver possivelmente úmida, porque a nossa respiração acaba umedecendo a máscara, é a hora de fazer a troca, tá? O Rogério também vai falar um pouquinho sobre isso depois. Feito o uso, então, da touca, do Face Shield, da máscara. Aqueles que não querem usar Face Shield, podem usar aqueles óculos de proteção também, tá? Sem brinco, sem adornos. O que são os adornos? Sem colar, sem anéis, sem aliança, tá? Porque a gente usa esses anéis, aliança, e tu não consegue fazer a higienização adequada
nessas áreas. E além do que, os produtos que a gente usa para fazer desinfecção das mãos acabam corroendo, acabam danificando esse metal. Sem relógio, tá? Não se usa relógio na cozinha, vocês têm relógio na parede para controlar a hora. O uniforme de vocês, o jaleco que vocês usam, tá? Ele tem que ser higienizado ao final de cada expediente. Não se pode usar o mesmo jaleco todos os dias durante uma semana, porque ele suja. Então, ao término do expediente, vocês podem lavar. As escolas infantis têm secadora, no caso, quando não seca, no caso, inverno. Ou se também tem dois, dá para intercalar um para cada dia, mas não se reutiliza o mesmo jaleco no dia seguinte, tá? Ele tem que ser higienizado antes do uso. As calças têm que ser compridas, tá? Que cubra o tornozelo, né? Não pode ser saia, bermuda, leg, corsário, o que for, tá? Inverno tá chegando e a tendência das pessoas é burlar o sistema. Então, calças compridas que cubram o dorso do pé. A mesma coisa do calçado. Não é sapatilha, não é chinelo e nem sandalinha. É um calçado confortável que cubra tanto o dorso como o calcânio do pé. Ele pode ser usado de uso exclusivo da instituição. Quando tu chega do serviço, da rua para o serviço, tu tem que trocar o calçado. É um calçado para ser usado na área interna do serviço, né? O calçado que tu veio da rua, tu não vai usar dentro da instituição. É um calçado para esta finalidade. Ao término do expediente também, tu vai fazer a desinfecção do solado desse calçado com o hipoclorito, na concentração de 400 ml de hipoclorito para cada litro de água. Tu pode colocar num borrifador, borrifar todo o solado do calçado, né, e deixá-lo pronto para o dia seguinte. Mas tem que fazer esse processo de desinfecção também, né, não só do jaleco, e sim do calçado que tu usa. Que mais? Lu, vai me ajudando aí, que a gente acaba repetindo e a gente acaba esquecendo, né? É isso mesmo, tá no caminho. Estou no caminho, vamos lá. A desinfecção dos alimentos, tá? Eu sei que o pessoal da Vigilância Sanitária fala sobre isso também, mas qualquer alimento que chegue de fora, tá? Do mercado, da fruteira, da feira, da onde for, tem que ser feita a desinfecção de toda a superfície. Então, vocês têm um refeitório, que tem várias mesas, então vocês elejam uma mesa para receber o alimento, fazer a desinfecção deste alimento com todas as superfícies limpadas, né? E colocá-lo, então, na mesa da área limpa. Essa limpeza das superfícies das embalagens deve ser feita com álcool 70. Uma toalhinha umedecida no álcool, borrifa as superfícies das embalagens e faça-se assim a limpeza, né? Para posteriormente armazenar no depósito de vocês. Lembrando também que lá no depósito, todas as superfícies das prateleiras devem ser higienizadas, pelo menos uma vez por semana, com álcool 70 também. Lembrar que o alimento, a embalagem que tiver armazenada com menor validade, né, essa deve ser posta já na frente para ser consumida o mais breve possível, evitando assim que se perca o material, né, o insumo, por vencimento da validade. As frutas e legumes também devem ser higienizados, as meninas também falaram isso na aula anterior, né? E eu vou deixar então para a Lu falar um pouquinho sobre isso depois, tá? Que mais? Todas as superfícies da área de trabalho, elas devem ser higienizadas com álcool 70, tá? Lembrar que o hipoclorito, ele é corrosivo, então ele não deve ser usado em áreas metálicas, tá? Eles devem ser usados sim lá no chão, para fazer desinfecção do chão após o término do expediente, mas as bancadas metálicas é de uso de álcool 70, não de uso de hipoclorito, tá? Porque senão vai enferrujar mesmo, vai estragar. Lembrar que quando a pessoa que trabalha na cozinha precisar sair da cozinha para ir no banheiro, né, ela tem que retirar as luvas, tá? Essa luva é de uso exclusivo da cozinha. Lembrar que tu não pega com as luvas as maçanetas, tá? Maçaneta é outro local que todo mundo coloca a mão e tem que ser higienizado com muita frequência ao longo do dia. Celular, lembrei do celular, tá? Então, assim, não se usa celular em expediente dentro da Secretaria de Educação, principalmente na cozinha, pelo que as meninas já falaram na reunião anterior, né? Então, esse deve ser armazenado dentro do armário.
Dentro dos jalecos, por alguns terem bolso, não se guarda nada dentro deste bolso. Na cozinha, não se leva nada, é uma área restrita, tá? Tu vai entrar paramentada e vai fazer teu trabalho, né? Então, tu não leva jaleco, tu não leva carteira de cigarro, tu não leva isqueiro, caneta, que mais que as minhas moedas. Então, tu não leva nada nos teus bolsos do jaleco da cozinha. Sugiro que façam jaleco sem bolsos. Que mais? A limpeza da cozinha nunca se faz com vassoura, tá? Dentro das instituições, tanto de saúde como de educação, a vassoura deve ser abolida. Se faz a varredura úmida, tá? É envolver, tanto no rodo ou então, já que tem a vassoura, um pano umedecido para fazer a varredura. No momento em que tu usa a vassoura, tu faz um levantamento dessa poeira, né, dessa sujidade que tem no chão, e tu acaba, então, permitindo que tu inale novamente essa sujeira depositada no chão. Então, por isso que se faz a varredura úmida, tá? Para remover a sujeira visível, para depois, então, fazer-se, então, a limpeza da água e sabão, né? Como eu falei no grupo anterior, a limpeza das cozinhas, se eu não me engano, é feita pelas higienizadoras e não pelas meninas da cozinha. Talvez depois, Lu, tu pode estar me corrigindo se eu falei errado. Se faz com 3 baldes, tá? O balde do sabão, o balde da água limpa e o balde com o hipoclorito. Então, vamos lá para o balde de sabão. Tu faz a limpeza, a fricção mecânica para remoção da sujidade. O balde da água limpa, tu faz a remoção dessa água, dessa sujeira, então, que tu esfregou com o primeiro balde. E o terceiro balde é com hipoclorito na concentração de 400 ml de hipoclorito de 2,5%, que é esse que a gente compra no mercado, a tal da Quiboa, né? Na concentração de 400 ml de hipoclorito para 1 litro de água. Tu não precisa preparar um balde de 10 litros, tá? Tu pode fazer um preparo de 1 litro de água, 400 ml de hipoclorito, porque tu vai fazer uma imersão desse pano, e esse pano vai ser umedecido para fazer a finalização do processo de limpeza. Esse é o processo de finalização, é a desinfecção, tá? Então, tu não precisa preparar um volume muito grande, porque para cada sala é um balde novo, tá? Tanto do sabão, quanto da água, quanto do preparo do hipoclorito. Então, finalizou essa limpeza do refeitório, finalizou a limpeza da cozinha, é o balde, então, o pano umedecido nessa concentração de hipoclorito com água, para fazer a finalização, que é a desinfecção do nosso ambiente de trabalho. Ele tem que estar apto e pronto para o dia seguinte, tá? O que mais? Eu dei uma olhada aqui nessa portaria, que vocês têm que adequar os serviços de vocês como um plano de contingência, né, para reiniciar as aulas, e está bem claro aqui as orientações, eu achei bem válidas, né, da questão da segurança sanitária na distribuição dos alimentos, né, dentro das escolas, e que depois a Lu vai falar novamente sobre isso, sobre o distanciamento de 2 metros entre as pessoas no refeitório, daqueles que vão servir dentro da sala de aula também tem que respeitar esse distanciamento na hora da refeição, os alimentos saudáveis, né, os talheres, então, aqui fala, então, da questão de utilizar talheres descartáveis e pratos e copos descartáveis, mas entendo eu que é inviável isso, e as escolas, então, têm os seus talheres de inox, os pratos também, e os copos de plástico. Então, após a utilização disso, o funcionário da cozinha deve usar a luva para fazer a limpeza desse material, porque entrou em contato com a saliva, com a boca das pessoas. Então, fazer a lavagem normal, enxaguar com água fervendo e finalizar, então, borrifando álcool 70 em todas as superfícies desses insumos que foram utilizados pelos alunos. Lembrar que antes e após de colocar as luvas, né, fazer a lavagem nas mãos, a desinfecção com álcool 70 e depois, então, colocar as luvas. E na retirada das luvas, fazer o mesmo processo. Pode-se utilizar apenas o álcool 70. Os bebedouros, então, têm que ser desativados, né? As janelas dos ambientes, então, arejados com ventilação natural, indiferente de ser frio ou quente, tem que estar abertas as janelas, né, para circular o ar, e os ar-condicionados, para quem tem, então, manter o filtro sempre limpo,
né, para que não se utilize, então, o ar-condicionado sujo. Eu acho que, Lu, a minha parte é essa, talvez eu tenha esquecido alguma coisa, tu pode estar me lembrando, né, mas as minhas colaborações para essa turma são essas, se eu não me engano, é isso aí mesmo. Alguma coisa que eu tenha esquecido, Lu? Núbia, tu também aí que tá ligada? Eu acho que foi super completo. Tranquilo. Bem bom, bem reforçando, né, toda essa questão da utilização, da lavagem, do cuidado, né? Perfeito. Nossa. Lu, Estou comentando, né, que bem esclarecedor, perfeito. Enquanto começa a outra, Lu, só para avisar elas que está sendo gravado, que depois nós vamos botar para o YouTube, os links vai ficar com a Lu, envio para a Lu, quem quiser receber, ou só procurar capacitação para as merendeiras, tá? Vou tirar o higienizadoras ali, que foram as duas que a gente fez, né? E vai estar no YouTube, eu acho que a partir de sexta-feira, tá? Isso, acho que é bem importante até para as escolas que ainda não receberam, né, que estão sem a profissional na cozinha, para depois assistirem, né, quando elas chegarem na escola, assistirem, para elas terem esse conhecimento também, assistirem essa formação. Cris, querida, obrigada pela tua participação, super esclarecedora, bem legal, bem importante te escutar. Muito obrigada mesmo, tá? Então, agora já vou passar para a Renata e para a Andréia, super conhecida de vocês todas, né, ali na escola, as meninas da nutrição aqui da secretaria, que vão conversar um pouquinho com vocês sobre, né, esse cuidado todo que vocês já têm, né, algumas questões, alguns detalhes vão mudar sim, é importante, então elas estão aqui para colocar, também para esclarecer, e qualquer dúvida vocês fiquem bem à vontade para abrir o microfone e perguntar, ou para colocar no chat que a gente vai respondendo, tá bom? Então, Andréia e Renata, com vocês. Uma olhadinha se você se enxerga. Bom dia, pessoal. Tchauzinho de todo mundo. Estão bem? Bom dia, que bom revê-las. Estamos com muitas saudades de vocês, da escola. Que bom esse momento para revê-las e para conversarmos um pouco, né, sobre esse possível retorno. Então, obrigada, Cris, super importante tudo que você falou, muitas coisas também são referentes ao nosso setor, então, algumas coisinhas a gente vai repetir, outras não, então nós vamos conversar um pouquinho com vocês, né, sobre as orientações sobre o possível retorno das aulas. Tá? Nós nos baseamos pela portaria do Estado, né? Então, como é essa, o município fez o protocolo. Temos também uma orientação federal, mas o FNDE, vocês podem até ver no site do Programa Nacional de Alimentação Escolar, vai publicar no mês de setembro as orientações quanto ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ao retorno das aulas. Então, se tiver algo diferente ou novo, nós vamos repassar para vocês, tá? Então, isso fiquem tranquilos que nós sempre estamos em contato, acessando, e nós vamos repassar. Então, reforçando o que a Cris colocou, as orientações são aquelas que vocês sabem já de boas práticas na manipulação dos alimentos, sempre manter boa higiene pessoal, evitar tocar nariz, boca e olhos. Reforçando, é proibido levar o celular para a cozinha. Celular é altamente contaminante, tá? Tem muitas entradas, é muito difícil de higienizá-lo. Então, não pode ter ele dentro do jaleco, no bolso, tá? Como a Cris falou, unhas curtas, sem esmalte ou base, né? Não adianta, isso é uma regra para quem trabalha em cozinha, tá? Não pode usar brinco, não pode usar anel, não pode usar aliança, tá? Não pode usar pulseira, relógio, corrente, porque é perigoso para vocês, é perigoso para o aluno. Já pensou cair um brinco pequenininho na comida? Essa criança não vai ver, vai comer, e a consequência disso, né? Então,
Não pode usar maquiagem, não pode usar perfume, piercing, nem pensar, tá? Não pode cobrir piercing com fita esparadrapo, que a gente já presenciou isso, não pode, tá? Trabalhar na cozinha, cada local de trabalho, cada profissão tem as suas regras, então, e o papel de vocês é muito importante em todos os sentidos, como a Lu falou, educacional, nutricional, social, né? E essa segurança alimentar é primordial. Eu tô usando máscara. E a máscara, que agora é obrigatório, depois nosso colega Rogério vai colocar, o uso da máscara é obrigatório durante todo o período na escola, tá? Ela vai precisar ser trocada se estiver úmida ou suja, tá? Vai ter que ser trocada. Vamos ver mais o quê? Grampos no cabelo não pode, o cabelo tem que ser preso e a touca tem que cobrir tudo, não pode colocar touca e sobrar, porque pode cair na comida, tá? Não pode fumar na escola, em qualquer local. Não pode carregar nada nos bolsos, como caneta, moedas, cigarros, isqueiros, relógios, não. O relógio é aquele na parede, tá? O falar, cantar, espirrar, isso não pode. Máscara, tá? Beliscar, também não. Quando vocês forem provar a comida, que isso precisa, vocês vão utilizar um talher específico para isso. Após, vão higienizá-lo com água e sabão e depois passar o álcool 70%, tá? Todo o utensílio, já entrando na questão dos utensílios, tá? Pode-se utilizar o prato de inox ou o de vidro. Inox mais são as infantis, né? Vocês, a maioria, tem o prato de vidro. O talher, o copo, depois, após o uso, vocês vão lavá-lo com água e sabão e depois disso, vocês vão higienizá-lo com o álcool 70. Vão umedecer, né, borrifar num pano específico para isso, tá? Só para isso. E depois vão deixá-lo secar ao natural e guardar, tá? Se ficar exposto, vai ter que repetir esse processo. O jaleco é obrigatório, tá? Ele tem que cobrir a roupa de vocês. O jaleco, como foi falado, a troca é diária, ou se precisar trocar mais uma vez no dia, pode trocar, tá? Se sujar, ou vocês fazem 2 turnos, a maioria, então pode sim, se for necessário usar um de manhã ou uma tarde, tá? O jaleco é colocado na escola, tá? Vocês não podem sair do ambiente escolar com ele. Nós temos aqui, nós já entregamos para a grande maioria de vocês um jaleco e uma touca, tá? Quem não recebeu, pode entrar em contato com a diretora, ela vai fazer uma comunicação e vocês podem vir aqui na secretaria retirar, porque é aqui para vocês provarem, tá? Que nós temos todos os tamanhos, tá? Esse jaleco é da escola, mas vocês vão utilizar. Aquelas que são terceirizadas também vão receber, se algum momento deixarem a escola, o jaleco fica na escola. Se trocarem de escola, também, ou aí a gente faz essa troca entre as escolas, tá? Não pode assoprar a comida para ajudar a esfriar. Essa informação é muito importante, principalmente nas escolas de educação infantil, tá? Não pode limpar as mãos ou suor no pano de prato, ou carregar aquele paninho no ombro, não pode. Roer unhas. Mas o que, Andréia? Esqueci de alguma coisa? Alguém lembra de alguma coisa para complementar? Tá? A higiene das mãos, como a Cris falou, higienizar, lavar e após utilizar o álcool em gel 70%.
Quem já participou dos nossos cursos, lembra que nós sempre colocamos a primeira coisa, as mãos precisam estar higienizadas. Vocês precisam mãos higienizadas, uniforme completo e ambiente limpo e organizado. É o caminho, o bom caminho, é porque as coisas aconteçam bem, tá? O calçado, nós vamos passar para as direções o modelo de um calçado antiderrapante, tá? Para elas, como sugestão para adquirir para vocês, tá? Porque os refeitórios não serão utilizados, tá? Agora, com essa nova protocolo, eles não serão utilizados, ou alguma que outra escola, se necessário, mas aí respeitando o distanciamento e higienizando a cada troca de turno. Isso nós vamos conversar individualmente com cada escola para a gente se organizar, mas como sugestão, então, a vocês, merendeiras, que vão preparar ou o prato, ou vão levar a comida até a sala de aula e vão servir na sala de aula. Então, vocês precisam de um calçado seguro, antiderrapante, porque vocês vão estar com um alimento quente, tá? Para se proteger e proteger os demais que estiverem próximo a vocês, tá? Vocês não precisam se preocupar com esses detalhes agora, porque no decorrer a gente vai solucionando cada situação que surgir com a direção. E essa questão do refeitório, de ter que ser na sala de aula, isso a gente vai adaptando para ficar o melhor possível e mais seguro para todo mundo. No começo não vão ser todas as turmas cheias, então não se preocupem também, vai ser provavelmente metade dos alunos, então a coisa vai acontecendo aos poucos e a gente vai resolvendo as situações conforme forem surgindo, tá? Isso mesmo. Agora, quanto à entrega da mercadoria, tá? Os entregadores não podem entrar na cozinha, tá? E para acessar a escola, eles vão ter que seguir o mesmo protocolo para qualquer pessoa que entrar na escola. Higienizar o calçado no tapete sanitizante, passar álcool gel 70% nas mãos e vão ter a temperatura corporal medida, tá? Eles têm que ter uma boa aparência quanto à higiene. Qualquer coisa, falem com a Diri, ela entra em contato conosco, como já aconteceu com um fornecedor no ano passado, tá? E eles têm que ter boa aparência. Eles deverão estar utilizando máscara e eles não poderão entrar na cozinha. A mercadoria que eles vão, então, entregar, toda essa mercadoria tem que ser higienizada antes de entrar na cozinha, tá? As embalagens, nós sugerimos que vocês façam no refeitório, tá? Então, usem uma mesa para colocar a mercadoria que chegou, higienizem ela com álcool 70% e depois coloquem na outra mesa ela higienizada. Limpem as prateleiras do depósito com álcool 70% e após acondicionem, sempre cuidando com a data de validade, o que vence antes, na frente, o que vence depois atrás. Lembrar de colocar as etiquetas com o prazo de validade também, tá? Tem que medir a temperatura do fornecedor. Isso, medir o fornecedor, vai ter que ser medida a temperatura dele também antes de entrar na escola, tá? E as frutas e hortaliças, tá? Antes vocês geralmente chegavam, vocês guardavam na fruteira ou deixavam numa caixa plástica no depósito, né? E iam higienizá-las no momento de usar. Agora não, tá? Chegou, para guardar no depósito, vocês vão ter que fazer a higienização com a solução clorada. Então, um exemplo, chegou a maçã, eu lavo ela, tá? Tiro toda a sujidade, deixo ela em imersão na solução clorada 15 minutos, uma colher de sopa de hipoclorito para 1 litro de água, ou muitas escolas utilizam o cloro em pó,
tá? Então, utilizar conforme a diluição do fornecedor. Tá? Esses produtos sempre tem que se olhar no rótulo se eles são para higienização de alimentos e se tem o registro no Ministério da Saúde. Tá? Aí deixei a maçã na solução, lavo ela de novo, aí sim, você pode guardar ela no depósito ou em caixas plásticas ou embalagem apropriada para condicionar na geladeira, tá? Guardou na geladeira, embalada, você pode já utilizar ela. Não precisa higienizar novamente no momento de utilizar. Se você colocou no depósito, você vai ter que repetir esse processo no momento que você for oferecer para a criança. Ficou claro essa orientação? Sim? Tá. Qualquer coisa nos liguem, mas é repetir o processo, tá? Se for colocado no depósito. Carnes e ovos sempre bem cozidos, tá? A orientação dos ovos permanece a mesma, tá? Então, retiro eles da embalagem, que no depósito não pode ter nenhuma embalagem de papelão. Você retira. Se quiser lavar eles, né, for armazenar na geladeira, lava e coloca eles em potes, mas não precisa ser em solução clorada, porque o ovo ele é poroso, então pode pegar gosto. E como ele será bem cozido depois, não tem essa necessidade. Ou retira, porque você vai higienizar a embalagem de recebimento dos ovos. Aí higieniza, abre, guarda eles em potes e deixa no depósito. E aí, lava antes de utilizar. Ficou claro dos ovos? Tá. E isso, a embalagem das carnes, que foi nos questionado no curso anterior, também precisa ser higienizada com o álcool 70%. Então, borrifa num pano e limpa todas as embalagens de carne antes de congelar, de colocar no freezer, que ela já vem congelada, tá? Não é porque vai ser armazenada no freezer que não precisa limpar, tá? Tem que tudo que for para o freezer, para a geladeira, tudo que entrar na cozinha tem que ser higienizado, ok? Vamos ver mais o que? As bancadas também, a cada troca de trabalho, de tarefa, higienizar com a água e sabão e depois passar a borrifar o álcool 70%. Louças e utensílios, como eu falei antes, após lavar com água e sabão, tem que ser higienizados com álcool 70% e deixar secar naturalmente e depois armazenar em local fechado, tá? Se ficar em local aberto, vai ter que higienizar novamente. Cuidado redobrado com o uso do álcool, porque ele é inflamável, tá? Mais o quê? Na hora elas vão higienizar a mão e ir pro fogão, né? E isso, cuidar, né? Higienizar as mãos e logo ir para o fogão, tá? Foi colocado também que vocês precisam utilizar aquele avental de plástico no momento da lavagem da louça, para vocês não se molharem. Tá? Então, cuidado que esse avental vocês não podem ir para o fogão, tá? Então, isso tem que ter esse cuidado também, mas isso nós já passamos em outros cursos, vocês têm já esse conhecimento. E qualquer orientação nova ou diferente vinda do FNDE, nós vamos passar para vocês. Alguma coisa que vocês lembram? Rogério, Cris, Núbia, Andréia? Se tiverem alguma dúvida também, é só liberar o microfone e perguntar. Isso, tá. Estamos aqui para qualquer dúvida, para auxiliá-las. E assim que retornar, um bom retorno para todas
Renata, Oi. eu só vi tu falando, tu falaste que tem que verificar a temperatura, né, de quem chega. Eu acho que isso é um dado importante elas saberem que nem elas e nem os alunos com mais de 37,8 não podem entrar, né? Nem os que vão estar entregando. Então, essa é uma temperatura que todos é bom conhecer, mesmo que talvez não vão ser elas que vão fazer, mas se elas estiverem com tosse, com sintomas respiratórios, também não vão poder ir trabalhar, porque também pode ser uma fonte de contaminação, né? Então, o 37,8, só para deixar que é bom todo mundo saber, né? Isso. E sempre é importante também que a orientação, o tapete sanitizante, o álcool gel, a verificação da temperatura e perguntar, né? Não serão vocês, mas perguntar se essa pessoa está se sentindo bem, né? Núbia, está em bom estado de saúde. Isso também é importante, né? Bem colocado. Isso mesmo. Porque às vezes os sintomas do Covid não é só temperatura, né? Elevada, né? Então, tem todo esse mal-estar, tem diarreia, tem perda de olfato, perda de sentir o cheiro, né? Então, são coisas importantes, porque às vezes as próprias pessoas que estão trabalhando poderão estar sentindo, né? Diarreia, dados diferenciais, que também, né, tem que ter esse cuidado para não ir trabalhar, virar chefia, né? Isso mesmo. Ok. Então, a Deise já está aqui também, que eu vou passar. Um abraço, e vocês moram no nosso coração. Saudade de todas, tá, gurias? Um beijo. A Deise já está a postos? Esse foi mais... Então, a Deise... Oi. Falar. A Deise da Vigilância vai falar um pouquinho com vocês também, complementar algumas informações. Bom dia, gente. Eu sou a Deise, então, da Vigilância Sanitária. O nosso trabalho está sendo essencial, então, no combate ao coronavírus. Eu venho aqui pedir a colaboração de todos, principalmente na questão da higiene. Então, como as gurias já falaram, né, a Renata já falou, a Cris também falou, o cuidado é com a higiene pessoal, higiene dos ambientes, a higiene na manipulação dos alimentos. A maioria de vocês já está careca de saber, né, já participaram dos nossos treinamentos, então sabem muito bem como funciona a manipulação de alimentos. E agora, nesse momento, a gente tem que redobrar os cuidados. Então, lavar bem a mão. Eu queria reforçar aqui o uso da luva. Assim, ó, na hora que vocês vão lavar os talheres, os pratos, os utensílios, vocês têm que usar a luva, assim como o avental plástico ali que a Renata falou antes. E na hora de servir o alimento também, vocês terão que usar a luva. Mas essa luva, ela também tem que ser higienizada como se fosse a mão. Tem que lavar, quando vocês colocarem a luva, vocês vão ter que lavar ela como se vocês estivessem lavando a mão de vocês. Tem que ter os mesmos cuidados que como se não tivesse a luva. Ela é mais para proteger vocês do contato com o vírus, com qualquer outro contaminante que tem ali. Então, ela não pode se tornar uma fonte de contaminação. Nas fontes de calor, então, na hora que vocês vão cozinhar, pelo amor de Deus, não usem luva, porque se acontecer um acidente com a luva, é muito pior do que sem a luva. Uma queimadura com luva é 10 vezes pior do que se vocês não estivessem usando. Então, perto de fontes de calor, não utilizem. Não vou me estender muito, porque as meninas já falaram, né, tudo que tinha que falar, então, nos cuidados. Só vim aqui, então, dizer que a gente conta com a colaboração de todas, caso retorne às aulas. Eu acredito que, ao meu ver, seria bom esse ano nem retornar, porque a gente ainda está num momento muito crítico, o pessoal está relaxando muito, e eu acho que agora a gente vai ter de novo uma explosão, porque todo mundo está meio assim que acha que já acabou, né? Só que a gente sabe que o perigo ainda é muito grande, o risco é muito grande. Então, eu só venho aqui pedir a vocês a colaboração e agradecer a participação de todos. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Muito bem. Deise, obrigada.
pela tua contribuição. Acho que é bom te escutar também, porque para saber, né, vocês ali da vigilância que estão na linha de frente de toda essa questão do combate, né, não estão sem o trabalho, de tanto que trabalharam. Enfim, está sendo uma loucura, mas tenho que agradecer a vocês também, né? E é isso, né? Quem está ali conta com a colaboração de toda a comunidade, né? Então é bem importante, sim, que todos estejam atentos a isso. O vírus não foi embora, ele está aí, né? Embora estejam divulgando a questão da ocupação da UTI que tenha baixado, tudo isso, mas ele está aí, né? Então é só a gente se descuidar que ele vem, né? Então, prevenção continua da mesma forma, né? Muito obrigada, Grace. Eu que agradeço. Nosso colega Rogério está chegando. Olá, tudo bem? O Rogério vai falar um pouquinho sobre os EPIs, então, colegas, a questão da proteção de vocês também, que é bem importante também vocês estarem protegidas, estarem de acordo, tá? Qualquer dúvida que surgir, tanto de todas as falas que tiveram da Cris, das meninas da nutrição, da Deise, agora do Rogério, se vocês não quiserem abrir o microfone e quiserem colocar no chat, podem ficar bem à vontade para escrever, que a gente vai lendo e vai conversando, tá? E vai esclarecendo as dúvidas. Não fiquem com dúvidas, perguntem, que esse é o momento que nós estamos, Educação e Saúde Unidas, falando um pouquinho sobre essa organização, sobre essa prevenção do retorno. Então, é o momento de esclarecer, de tirar as dúvidas do que vocês tiverem e gostariam de estar esclarecendo. Esse é o momento. Então, perguntem, podem ficar bem à vontade para perguntar, que nós estamos aqui para esclarecer. Se a educação não tem, né, não consegue esclarecer se é alguma coisa da saúde, nós temos a saúde para nos ajudar, tá? Então podem ficar bem à vontade. Rogério, é contigo então. Olá, tudo bem? Primeiramente, eu vou pedir desculpa que vai ter ruídos, latidos de cães, né? Porque estão passando na rua com outros cães e os meus latem, né? E tem das vizinhanças, tá? Primeiramente. Meu nome é Rogério, técnico de segurança, né, do SESMIT. Eu vou falar um pouco sobre os equipamentos de proteção. O que são esses equipamentos de proteção? São os EPIs, os ditos EPIs. São todo o equipamento ou dispositivo que protegem contra ações de um acidente de trabalho ou atenuem as lesões. É obrigatório, não é o SESMIT, não é a prefeitura, não é a secretaria, não é o Estado que obriga a utilização desses EPIs. Esses EPIs, a utilização desses EPIs são obrigatórios pela portaria número 3.241, de 8 de julho de 78, do Ministério do Trabalho. Então, é uma norma regulamentadora federal, né? Começando com alguns EPIs que vão ser utilizados, que já são utilizados por vocês, né? Começando pela touca de cabelo, né? A touca. Vocês têm que utilizar ela, conforme foi explicado antes, cobrindo todo o cabelo e as orelhas. As orelhas não podem ficar de fora das toucas, né? É por isso que não se utiliza brincos, desculpas, ou acessórios nas orelhas, para evitar que essa touca não se enrosque. No momento de tirar, vocês podem se machucar, né? Também a utilização de máscara facial respiratória, né? A máscara, quando vocês chegarem com as suas da rua, de casa, caseira, de pano, vocês vão retirar e vão utilizar uma máscara que é do local de trabalho. Essa máscara não pode sair do local de trabalho, né? Que vai ser uma máscara descartável. Vocês vão utilizar essa máscara. Literaturas falam até 4 horas, um turno inteiro da utilização dessa máscara. Mas a troca pode ocorrer até antes, quando vocês sentirem que ela saturou. Essa saturação é o quê? É a umidade excessiva, umidade da respiração, da transpiração, né? Do falar. Não coloque as mãos na frente da máscara para ajeitar ela, né? Procure sempre ajeitar pelos cantos, né? Ou por área interna dela, né? Sem evitando tocar na frente dela, né? Também a utilização dela nunca é no pescoço, no queixo, é sempre tampando as vias aéreas, porque ela é um EPI de proteção de vias aéreas. De proteção de face e
de face, temos as duas opções. O Face Shield, que é o melhor, que protege toda a área do rosto e um pouco das laterais, mas tem pessoas, trabalhos que o Face Shield não se adapta, não se adapta à condição do serviço. Então, também é permitido a utilização de óculos de proteção, aqueles que têm a vedação fechada, a proteção lateral também, que essa dali é a proteção dos olhos, né? Dos olhos. Também, quem usa óculos de grau pode continuar utilizando o óculos de grau, no tanto que amarre uma correntinha, um elástico para evitar que esse óculos caia, né? Até para a proteção do próprio óculos de grau. A utilização do Face Shield, que é entregue, não substitui a utilização da máscara. A máscara vocês vão usar em tempo integral dentro do local de trabalho, né, em toda a sua carga horária. Essa máscara vocês têm que utilizar. Evitando, que nem foi falado, encostar na frente dela, evitando, se ela estiver suja, pode ser trocado. Depois nós passamos pela proteção do tronco. Que nem foi falado, será entregue, providenciado esse avental plástico ou de PVC, né, que é dele, para vocês. Esse avental vocês vão usar quando? No preparo da alimentação, para evitar que vocês sujem os jalecos, e na hora que vocês utilizarem para fazer a limpeza de panelas, lavar a louça ou lavar a cozinha. Não sei se é função das merendeiras exercerem essas atividades, né? Se fazem. Na utilização das luvas, que nem foi falado, é no preparo da alimentação, quando não há fonte de calor, juntamente com o avental, né? Porque o avental e as luvas vão servir de proteção para vocês também. Quando vocês saírem, vocês vão retirar esse jaleco, esse avental. Que pela limpeza, o anseio pessoal de higiene de vocês fica melhor, porque se uma de vocês saírem da cozinha e tiverem com o jaleco todo manchado, todo sujo ou molhado, passa uma impressão de falta de limpeza na cozinha, mesmo sabendo que as cozinhas são limpas, são higienizadas, mas sabemos tem esse apelo visual. Nos pés, que nem foi comentado, é um calçado confortável, antiderrapante e com cancanho fechado, né? Que é a partir do tornozelo, peito do pé fechado também. Evitar usar salto, né? Saltos altos, nessa proteção, nesses calçados, para a proteção de vocês, no caso. Também temos as proteções dos antebraços. Há algumas unidades, escolas, que profissionais usam os manguitos plásticos. Esses manguitos também. Quando chegar perto na fonte de calor, não se recomenda utilizá-lo, né? Não deve ser utilizado. Máscaras, calçados, ok. No momento de feita a lavagem da cozinha, é utilizado também as botas de borracha, para evitar qualquer umedecer. Esses EPIs que foi comentado na lista acima, modos de cuidar e organizar eles. Se faça a manutenção deles com água e sabão, principalmente das viseiras e óculos de proteção, né, os face shields. Também as botas ou os aventais impermeáveis são guardados em locais arejados, para eles desumedecerem, se no caso umedecerem, e as botas para evitar proliferação de fungos, que dá um odor desagradável dentro da bota. Então, se deixe sempre em local arejado. Né? Também um que foi muito comentado, né? O EPI é individual. Não se empresta para ninguém. Minha colega esqueceu a viseira dela, estou trocando de turno. Não se empresta nenhum tipo de EPI. Nem das botas, nem do avental,
nem das viseiras, nem dos óculos, nenhum tipo de EPI se troca. Temos também, foi falado, o outro cuidado que foi falado muito na utilização de hipoclorídrico e álcool. Nunca usem os dois no mesmo recipiente. Eles são dois produtos químicos, eles reagem entre si liberando os gases tóxicos, né? Então, muito cuidado com a utilização desses dois produtos. Utilização do álcool para higienização. Cuidar também com aparelhos eletrônicos, né? Tomadas, para não gerar um curto-circuito ou até provocar um incêndio. São algumas recomendações de segurança, né? A mais do que só os EPIs. Acho que falei todos os EPIs que são utilizados, as formas. Qualquer dúvida, também estou à disposição agora, abro para perguntas ou para outro colega que queira botar um outro ponto de vista, né? Rogério, no chat chegou a pergunta dos pegadores de panela podem ser de pano. Pegadores de pano. O que foi passado antes diz que não se deve utilizar muito pano para pegar essas panelas. Eu não sei como é esse pegador de pano. É em luva? Tipo, as enluvadas de pano? Se não tem... Eu acredito que seja aquelas luvas de pano mais grossas, térmicas, né? Ah, sim. Daí é considerado um EPI para calor. Deve ser usado. Mas sim, não tipo, vou enrolar um pano na mão ou pegar com um pano muito duro da panela quente. Isso não. Tem que ser uma luva térmica. Exatamente. Tem já aquelas que são de superfície metálica, que não é mais de pano, que é mais fácil a higienização. Tem as de silicone, que também ajudam bem mais na higienização, que é só passar um álcool nela, deixar evaporar. Nem foi passado pelas Nutris. Nunca façam essa higienização de qualquer produto com álcool e depois chegue na fonte de calor, né? É isso, né? Acho que o pano é mais pela questão de higiene, não que ele seja errado, né? Porque se ele é térmico, não tem problema, né? Exatamente. Tem que ter o cuidado, sujou um pouco, né? Lavar, não é um pano que vai ficar lá um mês, né? Uma luva que vai poder ficar lá sem higienização, né? Ela tem que ser lavada frequentemente. Muito bem. Mais alguma dúvida, gente? Os EPIs, das meninas da nutrição. Agora a gente vai fazer a provinha, tá? Rogério, faz as tuas perguntas, que daí a gente vai chamar uma por vez no chat para ver se elas respondem certo, tá? Tá bom. Pergunta. Pergunta. Como se deve ser armazenado o protetor facial, o shade field, que nem ele chama? Quem responde? Prova geral, gente. Como tem que ser armazenado, Rogério? Se faça a higienização dele antes de guardar, né? Se ponha no armário higienizado, né? E pronto para utilizar no próximo dia. Quando for utilizar novamente no próximo dia, se faz novamente essa higienização com água e sabão. E se a viseira, o protetor, não reagir com álcool, pode ser utilizado o álcool 70 também. Mas antes faz um teste no cantinho para ver se ele fica opaco. Uma coisa também que falando agora, que lembrei que às vezes a gente se passa, né? Antes da colocação de qualquer EPI, se faz a higienização das mãos com água e sabão, que se chama mecânica, e com álcool 70, que é a higienização química, né? No momento que calçar as luvas ou colocar as luvas, né? Se lave a mão dos dois modos, se faz, e no momento de retirada dessas luvas também se faça essa lavagem dessas mãos com esses dois métodos. Ótimo. Excelente. Muito esclarecedor. Muito bem. Mais alguma pergunta, colegas? Alguma questão? Ficaram com alguma dúvida? Ou alguma coisa que vocês achavam que ia ser falado, ou gostaria que se falasse e não foi falado? Algo que vocês gostariam de esclarecer? Temos uma equipe de multiprofissionais, esse é o momento. É isso aí, isso que eu falei. Esse é o momento para esclarecer.
Isso. Certo. Mas são muito espertas essas pessoas, gente do céu. Muito bem. Núbia, vamos encerrar, então? Eu de novo vou pedir, Luciane, que nós temos, deixa eu ver, 20 e poucas pessoas, Tá. mais de 30 pessoas que nós não temos o nome registrado. Então, Tá. se a pessoa conseguir entrar no site e fazer sua inscrição, ou colocar a escolinha, ou o que está representando, se já ganhou algum certificado em outro momento, só com o nome completo a gente consegue emitir o certificado, tá? Mas tem muita gente não inscrita, ou quem entrou ali não é a pessoa que se inscreveu, daí a gente não tem como saber. Então, deixar no chat o nome completo da pessoa que está participando para a gente poder emitir, tá? Se Então, nunca ganhou o certificado, antes CPF, data de nascimento, o nome completo de vocês, porque às vezes a conta que vocês entraram não é o nome de vocês, e aí a Núbia não consegue identificar na inscrição. Então, antes de cada uma de vocês sair, quem está mais de uma no espaço, que a gente está vendo que tem lugares que estão em duas assistindo, coloquem o nome das duas, o nome completo e a escola, não saiam sem colocar, porque senão a gente não consegue identificar para depois dar o certificado, liberar o certificado, tá? Então, antes de sair, coloquem o nome completo aqui no chat, tá? Eu vou colocar o nosso telefone também, porque a gente já recebeu ligações no intervalo. Eu escrevi com a fulana, mas quem foi a ciclana? Então, já resolvemos vários probleminhas de terça. Isso. Ótimo. A gente está pedindo para mandar por e-mail a palestra. Sim, a Núbia vai salvar no YouTube, a gente vai encaminhar o link do YouTube, e aí vocês podem abrir a qualquer momento, ele vai ficar gravado para vocês assistirem esse momento, tá? Já vou ver, a Tânia Maria da Cunha, que não confirmou de terça. Coloca o nome de quem participou terça, sinalize e coloca o nome de quem participou hoje, tá? Certo? Quero agradecer, Núbia, né? Nosso último encontro hoje, né? Foi uma semana bem intensa de vários encontros, várias formações super esclarecedoras. Acho que essa parceria saúde e educação a gente foi feliz nessa parceria, porque tudo que foi falado pela saúde, a educação complementou, ou a saúde complementou o que a saúde complementou o que a educação deixou de falar. Enfim, para vocês saberem que nós não estamos sozinhos, né? A gente pode contar com todas as secretarias para que a gente consiga organizar e adequar da melhor forma possível esse retorno para as crianças, para os nossos alunos e também para os funcionários, que eles estejam protegidos, né? Muito obrigada pela participação, obrigada, saúde, obrigada, meninas, né, sempre disponíveis, as meninas da nutrição. Núbia, obrigada por organizar esse momento, essa sala, né, organizar essa formação. Obrigado, Rogério, a Cris, a Deise, a todos vocês por estarem disponíveis para conversar com o pessoal das nossas escolas das cozinhas. Muito obrigada mesmo. E obrigada, escolas, por estarem aqui escutando, pela participação. Vocês sabem que vocês são fundamentais neste momento do retorno também. Vai ser bem importante essa organização da cozinha lá na escola, certo? Um beijo no coração de todos vocês e um bom dia. Não deixem de colocar o nome no chat antes de sair. Então tá.